Provavelmente você acompanhou as duas brasileiras que ficaram presas por 1 mês e meio na Alemanha, após terem malas trocadas por bagagem com drogas. Uma situação que precisou envolver Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Consulado do Brasil na Alemanha e que foi resolvido este caso graças às imagens de câmeras no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do Brasil, em que mostraram funcionários que cuidavam das bagagens trocando as etiquetas. Mas e agora? Esse caso nos mostra que precisamos tomar que tipo de cuidados e o que fazer caso o nosso direito seja violado. Bom, para nos tirar dúvidas, nos explicar esta situação, eu converso agora com o Felipe Monteiro Cardoso, ele que é advogado. Felipe, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro, de que maneira que você acompanhou este caso? Já tinha visto algo parecido? Seja bem-vindo e boa tarde. Uma boa tarde a toda a audiência. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui esclarecendo sobre esse fato que ganhou uma repercussão muito grande no nosso país, principalmente por conta da injustiça que foi. Eu acompanhei porque, como eu atuo dentro da seara do direito do consumidor, a gente tenta identificar ali os responsáveis para cada vez mais poder transmitir uma mensagem de proteção ao cliente ou consumidor dessas companhias aéreas. Agora, Felipe, quem que deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelas passageiras? E também eu queria que você comentasse quais são esses danos. São morais, são materiais? O que configurou essa ação? Olha, no caso dessas passageiras, dessa situação específica, os danos eles podem ser dos mais variados possíveis. O consumidor ali, ao ter sido identificado como possível transmissor ali de algum conteúdo ilícito, né, e a gente tem ali a flagrante violação do direito do consumidor por erro da companhia aérea. Afinal, um funcionário, né, ainda que tenha sido sem querer, não tenha sido proposital, a companhia aérea deve responder, né, a gente fala no direito que essa responsabilidade é objetiva, pelos danos causados. E nesse caso, o dano pode ser principalmente moral. Imagina, você ficar preso em um país que você não conhece, com uma língua diferente. Então, a companhia deve indenizar as consumidoras pelo erro dos funcionários. E outros danos que também podem ter acontecido no caso delas é, por exemplo, um dano material em relação a algum compromisso, ter deixado de trabalhar, a repercussão negativa que isso pode ter vindo para elas. Os danos ali são variáveis e dependem ali, obviamente, de cada situação, de cada pessoa ali que sofreu aquele dano. Ô Felipe, no caso dessas brasileiras, se elas quiserem levar este assunto adiante, cabe um processo, portanto, seria um possível próximo passo? Exatamente. Caberia um processo ali requerendo indenização pelos danos morais, lembrando que a companhia aérea ela vai responder, nesse caso, independente ali de que se comprove a culpa no primeiro momento. A responsabilidade dela, como eu falei anteriormente, é objetiva. Então, a gente não precisa dizer ali que o funcionário agiu de propósito ou não. A companhia aérea deve responder um processo judicial. No primeiro momento, eu entendo que seja possível, né, pertinente, o pedido de indenização por danos morais e, dependendo da situação que elas se encontrem, se elas, por exemplo, perderam algum voo de conexão, se elas perderam algum compromisso no destino delas, a gente pode estar falando também em danos materiais, além do dano causado provavelmente ali elas tiveram a perda da mala, né? Inclusive, todos os bens que estariam na mala delas, caso elas não tivessem reavido posteriormente, elas poderiam requerer a indenização material com base no conteúdo que estivesse ali naquela mala que elas estão carregando. Ô Felipe, uma informação importante para quem está nos acompanhando e para as pessoas saberem, a partir do momento, então, que é feito o check-in, a companhia aérea que é responsável pela minha bagagem, tudo que acontecer com ela, então, é de responsabilidade da companhia?
Olha, alguns casos a gente vai depender de comprovação judicial, obviamente. A responsabilidade, quando eu falo de responsabilidade objetiva, é porque, como companhia aérea, a partir do momento em que ela recebe a mala do consumidor, ela tem ali o dever de cuidar. Inclusive, a gente pode falar, ir além do extravio da mala, ou então troca de mala, a gente pode falar dos próprios danos, né? Quem aqui nunca teve a mala danificada, quebrada, por uma má prestação no serviço de transporte desse material? Então, a companhia ela pode ser e deverá ser responsabilizada na comprovação de culpa quando ela causa danos tanto em relação ao conteúdo que está dentro da mala, como na própria mala em si. Caso você teve algum tipo de avaria, algum tipo de dano na sua mala, rasgou, quebrou, você pode exigir da companhia aérea a devida responsabilização por isso. Ô Felipe, certamente quem acompanhou esse caso em algum momento deve ter passado pela cabeça, né? Se a câmera de segurança não tivesse filmado essa troca de etiqueta, o que virou depois a prova, né, comprovando o que tinha acontecido, inocentar essas brasileiras seria algo ainda mais difícil. Você, como advogado, como é que você enxergou essa questão da câmera filmando o que tinha acontecido, e se não tivesse essa imagem, seria muito mais complicado provar a inocência? Olha, falando dentro de um procedimento ali que provavelmente em um primeiro momento, né, elas foram encaminhadas ali e passou a ter que se comprovar a inocência delas. Então a gente fala que elas deram sorte de certa forma, porque muitas vezes existe a possibilidade das próprias câmeras não estarem disponíveis ou não terem captado aquele momento específico. Mas o consumidor ele pode se precaver nesse tipo de situação. Como, por exemplo, ao chegar ali na área do check-in, ao entregar a mala, se certifique que a etiqueta que foi impressa pelo funcionário da companhia aérea tem os seus dados e se a sua mala foi devidamente etiquetada. Inclusive, você pode, hoje em dia, tirar uma foto, fazer um vídeo rápido no momento em que a mala está sendo entregue ali na área do check-in, justamente para você ter uma prova de que você despachou. E outra, isso também consegue fazer com que você possa provar uma hipótese de dano à sua mala. Vamos supor, você tem ali a sua mala toda bonitinha, toda certinha, e aí a sua mala ficou toda quebrada. Esse vídeo, essa foto que você retirou no momento do check-in, também é uma prova que facilita em um eventual processo judicial de você demonstrar que esse dano provavelmente ocorreu enquanto essa mala estava sob os cuidados da companhia aérea. Ô Felipe, para quem está nos acompanhando, vai viajar de avião, precisa ficar inseguro sobre este assunto que você está falando agora? Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma foto da minha mala aberta, já com os itens que foram guardados, sobre os objetos de valor, eles devem aparecer ali no primeiro plano, foto da bagagem no check-in com a etiqueta legível, foto do formulário com a declaração do valor da bagagem. Tudo isso pode provar uma suposta inocência, que você não está carregando nada? Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui, né, que esse tipo de situação que as brasileiras passaram não é uma situação típica. Entretanto, pode servir como um alerta para que nós, como consumidores dessas companhias aéreas, a gente redobre a nossa atenção justamente para se evitar esse tipo de situação e passar pelo que aquelas brasileiras passaram. É importante também que, ao chegar no aeroporto, a gente, de fato, denuncie qualquer indício ali de atitude estranha, qualquer coisa que vá além do comum. É importante a gente ficar ligado, né, justamente para poder identificar um possível problema que possa vir a acontecer. E aí o consumidor, né, como eu falei anteriormente, ele pode tirar foto da bagagem dele. É importantíssimo, né, na minha opinião, que ele, pelo menos, coloque um cadeado, né? Lembrando que as instituições de segurança dos governos, eles podem eventualmente abrir a mala com um cadeado, mas isso evita com que um funcionário possa eventualmente estar colocando alguma coisa na nossa mala. Então, é importante a gente ter esse tipo de cuidado. Algumas pessoas acabam envolvendo, etiquetando toda a mala, né? Dá um trabalho danado depois para fazer a retirada, mas tem gente que
opta por pecar pelo excesso, né? E acaba colocando ali meios de tornar aquele transporte da mala mais seguro, tanto em relação a uma possível colocação de algum material, como a própria troca da mala ou até mesmo a violação dela. Pegando o gancho disso que você falou agora, como consumidor, então, a minha mala ela pode ser aberta, eu preciso estar junto quando for realizado este procedimento, não necessariamente? Olha, esse procedimento de abertura de mala, ele geralmente acontece pelas instituições governamentais, pela polícia, ela não pode ser feita pela companhia aérea, né? Essa abertura de mala, ela se dá pelo órgão público, pela autoridade policial. Muitas vezes, né, talvez alguém que já tenha viajado, voltando dos Estados Unidos, recebeu na mala uma etiquetinha ali, um brinde de que sua mala havia sido aberta. Mas essa abertura de mala, ela ocorre por um órgão público, pela polícia, pela autoridade policial do país, e não pode ser feita pela companhia aérea. Via de regra, ela não tem autoridade para fazer a abertura da sua mala como consumidor. Isso, inclusive, violaria o seu direito de privacidade. Agora, Felipe, a gente está falando aqui sobre os direitos do consumidor neste momento de viagem, os cuidados que ele precisa tomar. Mas e do outro lado? Você entende que algumas medidas precisam ser tomadas pelas companhias, pelos aeroportos, para aumentar a segurança, para evitar novos casos? Nós, como consumidores, a gente pode cobrar isso das companhias aéreas, dos aeroportos, para que isso não aconteça mais? Olha, treinamento e atenção para os funcionários é algo fundamental para que se evite esse tipo de problema, né? Em uma prestação de serviço tão importante como é o transporte aéreo, é importante que todos os funcionários, da ponta mais baixa à mais alta, todos sejam bem treinados pelas companhias, porque isso também para uma companhia aérea evita uma repercussão negativa em relação à imagem daquela empresa e evita também ali uma enxurrada de processos judiciais que pode ser muito maléfico para a saúde, tanto financeira como de imagem de uma empresa. E, Felipe, numa resposta anterior sua, você citou o caso das malas danificadas, né? Infelizmente, a gente sabe que é muito comum e a gente vê até nas redes sociais, na internet, imagens, né, das malas sendo jogadas aí na esteira de qualquer maneira, o que acaba danificando. Tem o que fazer neste caso de danos externos? Olha, você pode pedir uma indenização pelo dano material causado a uma mala. É importante que, antes de se buscar um dano moral, um dano material, você procure a companhia aérea, preferencialmente ali na hora de receber a mala. Eu sei que muita gente, às vezes, chega cansado de viagem, é muito cansativo ter ainda que procurar um funcionário, a parte administrativa. Mas, em havendo um funcionário da companhia para prestar esse atendimento, a gente recomenda que ela seja procurada para tentar evitar ali, inclusive, um processo judicial e para você demonstrar também que você procurou aquela companhia administrativamente para resolver o problema. E, novamente, eu reforço aqui a praticidade que hoje é a utilização dos aparelhos celulares, por exemplo, para você fotografar. Chegou ali, ainda está na esteira, verificou que a sua mala tem algum tipo de dano, tira uma foto, faz um vídeo, que em muitos casos também não tem um funcionário da companhia aérea para prestar esse atendimento. Então, você não vai ficar ali o tempo todo, horas, esperando alguém chegar. Você vai fazer o registro, tira a foto, faz o vídeo e, posteriormente, você vai ter que buscar ali um processo judicial ou até mesmo a companhia administrativamente para tentar reaver o prejuízo que você sofreu em relação àquele transporte. Então, apesar do que aconteceu com as brasileiras, o que foi algo incomum, para quem vai viajar, a gente sabe que está chegando o mês de julho, mês de férias escolares, que muitas pessoas viajam. O Código de Defesa do Consumidor, ele garante, então, ali para aquela pessoa que está insegura, os direitos dessa pessoa. Com certeza. Dependendo do dano que a gente enxerga, né, muitos deles vão passar pelo artigo que diz em relação à má prestação de serviço de uma empresa prestadora. Entretanto, a gente tem que novamente deixar claro que, podendo contribuir com a produção de provas, que
que o consumidor o faça, né? Existe a possibilidade de você, aí falando um pouquinho mais para o juridiquês, inverter a responsabilidade de prova, o ônus da prova ser da companhia aérea, mas nesses casos a gente sempre recomenda que quanto mais comprovantes o consumidor tiver, mais fácil vai ser para ele provar que está certo, que a companhia está errada e que ele deve ser indenizado com base ali no Código de Defesa do Consumidor. É uma briga que dá para ser vencida, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar, a companhia aérea é muito mais forte do que eu, nem vou entrar nessa briga. Tem como então ganhar? Exatamente. O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele reconhece que o consumidor ele tem uma posição ali vulnerável em relação ao prestador de serviço, né? Considerando o poder econômico. Então, é muito mais fácil para o nosso Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes dizer, olha, companhia aérea, você tem que provar que você não está errado, né? Então, isso é o que a gente chama de inversão do ônus da prova, mas, novamente aqui, reiterando, podendo produzir as provas em seu favor, a gente sempre recomenda que o consumidor fique atento, registre as fotos, os documentos, tenha com ele ali meios de comprovar que aquela empresa errou com ele na fase do transporte. Felipe Monteiro Cardoso, muito obrigado por todas as informações. Tenho certeza que elas foram de grande valia para esse nosso telespectador que assistiu esse caso, que ficou assustado, que ficou inseguro, mas acho que as suas explicações dão uma segurança maior para essa pessoa que vai viajar, que tem o costume de viajar. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar aqui no nosso telejornal para falar sobre este, mas também sobre outros casos, tudo deste mundo jurídico aí, porque eu tenho certeza que novas dúvidas vão surgir e fica aberto aí para suas considerações finais. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente esclarecer o consumidor dos seus direitos e, mais importante ainda, deixar o consumidor saber que ele pode correr atrás dos direitos dele, né? Muita gente acaba não entrando na justiça ou não buscando a empresa para resolver o problema administrativamente, o que, na minha concepção, inclusive, aumenta a possibilidade da empresa fazer isso de novo. Então, existe a necessidade da gente lutar pelos nossos direitos como consumidores, inclusive num caráter pedagógico, para que essas companhias aéreas elas melhorem cada vez mais a prestação de serviço delas. E foi uma satisfação estar aqui compartilhando e trazendo um pouco de conhecimento para os consumidores e desejo desde já a todos uma excelente tarde e ótimas viagens. Exatamente, muito obrigado ao Felipe por todas as informações, participando ao vivo aqui do nosso Câmara Notícia, tirando todas as dúvidas após o caso das brasileiras que ficaram mais de um mês presas na Alemanha injustamente e depois comprovou então a troca da bagagem que estava com as drogas que não eram das duas brasileiras.